Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus, vamos engrandecer o nome dele esta noite. Olá, gente, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E hoje, especialmente, eu quero começar com um louvor que eu fiz, em agradecimento ao Senhor por nos ter dado a graça de estar aqui. Minha família recentemente passou por uma situação um pouco complicada. Eu, meu filho e minha esposa tivemos Covid e por esses 20 dias nos afastamos. Mas o Senhor, como sempre, está presente e nos agraciou com essa glória. Por isso que eu estou aqui para cantar e louvar para Ele e para vocês também. Então, com muito amor e carinho, eu ofereço essa canção ao Senhor Jesus e ao seu Pai. Toda honra, toda honra, toda glória a Ti, Senhor, darei. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor, darei. Meu espírito foi abençoado, está maravilhado diante de Ti, pois Tua glória a minha família a mim foi cedida. Quero Te louvar. Toda honra, toda glória a Ti darei, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti darei, Senhor. Meu espírito foi abençoado, está maravilhado diante de Ti, pois Tua glória a minha família por Ti foi cedida. Jesus, quero Te honrar, pois Tua glória a minha família por Ti foi cedida. Jesus, quero Te honrar, Jesus, quero Te honrar. Toda honra, toda glória a Ti darei, Senhor. Obrigado, Pai, pela Sua maravilha, que abençoe a todos nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo em cada canto do mundo, em cada casa, em cada família. Amém? Que o Senhor, esta semana, ilumine cada um de vocês. Então vamos glorificar, honrar e louvar a esse Deus maravilhoso. Não é isso, gente? Vamos lá. Todo ser que vive, louve em nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não
Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o seu nome, teu santo nome. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos. Vamos de mais um louvor, gente, ao Senhor Jesus e a Deus, que é maravilhoso. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei eterno, este meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja palavras pra te dizer quanto teu amor invade o meu viver. Toca minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz eu te querer, Espírito Santo. Toca minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer quando teu amor invade o meu viver. Toca minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toca minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo.
renova, Pai, o coração de todos. Graças, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Mais um domingo na presença do nosso Deus, mais um dia em que Deus nos concede a oportunidade de estarmos juntos, glorificando e exaltando seu santo nome e aprendendo da sua palavra, que é interessante para a nossa vida, que o Senhor tem dado essa graça da gente aprender mais um pouco da sua palavra. E hoje o nosso tema, amados irmãos, ele está muito ligado às nossas vidas com Deus. O tema hoje da palavra de Deus hoje para nossas vidas são as promessas de Deus e as promessas dos homens para com Deus. Hoje a gente vai estudar esses dois temas, saber o que é que Deus quer de nós, saber o que é que nós temos com Deus quando nós falhamos com Ele em algumas coisas. E hoje nós vamos, para a graça de Deus, estudar um pouco da palavra de Deus a esse respeito. Antes disso, eu já gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar cada um de vocês e também que a gente possa nesse momento entrar em espírito de oração para a gente aprender, pedir ao Senhor para abrir o nosso coração, para abrir a porta da palavra para nossas vidas, para que todo dia a gente possa então fazer-se cumprir a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, diante da Tua graça, diante da Tua presença, da Tua infinita misericórdia, nos colocamos, Santo Deus, diante de Ti, primeiramente, para engrandecer o Teu santo nome, Santo Deus, para mostrar que Tu és o nosso único Deus, o Deus que cuida da gente, o Deus que tem misericórdia, o Deus que olha as nossas falhas, os nossos pecados e com a Sua misericórdia vem nos perdoar, Santo Deus. Deus amado, Deus querido, eu Te peço, Santo Deus, neste momento, que Tu, Santo Deus, venha abrir a nossa mente, o nosso coração para contigo, Santo Deus, para que a gente entenda, Santo Deus, o que a Tua palavra quer de cada um de nós, e para que essa Tua palavra venha se cumprir em nossas vidas. Santo Deus, eu Te peço, Santo Deus, que tudo que for falado aqui, cada irmão possa parar um pouco, Santo Deus, e meditar, analisar suas vidas e ver se ter feito alguma coisa de errado, Santo Deus, contra Ti, e se tem falhado em algum momento contigo. Então eu Te peço, Santo Deus, neste momento, em nome do Teu Filho Jesus querido, que Tu possa, Santo Deus, entrar no coração, na casa, na família de cada um dos Teus servos e possa, Santo Deus, fazer transformação através da Tua palavra. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre as promessas. Primeiro a gente vai falar sobre as promessas de Deus, depois a gente fala sobre as promessas dos homens para com Deus, em que os homens são falhos, em que a gente é falho para com Deus, mas vamos ver na palavra de Deus como Deus faz em nossas vidas. Antes eu quero trazer uma curiosidade para nós, irmãos. Eu estava pesquisando e procurar saber, meu Deus do céu, quantas promessas, eu já vi teu servo pregar, são tantas as promessas que Tu tem para cada um de nós, para a Tua igreja, para o Teu povo. E o interessante que nós encontramos, quando a gente pesquisa, a gente encontra na Bíblia que há um total de 8.810 promessas. Há um total de 8.810 promessas dentro das Escrituras. Existem 7.487 promessas de Deus para o homem. Olha que coisa maravilhosa. 7.487 promessas de Deus para o homem. Cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia estão aqui, né? E a gente pode ter essa graça de Deus de pesquisar e aprender, né? São mais de 8.800, né? São mais de 7.487 promessas de Deus para com o homem. Mas a gente vai ver algumas promessas de Deus para cada um de nós, para o seu povo. A primeira começa dizendo o seguinte, lá em Números, capítulo 23, versículo 19, para a gente ter uma ideia de que o Senhor, Ele não é uma pessoa que em algum momento Ele falhe com o ser humano em suas promessas. Olha o que diz em Deuteronômio 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? O que é que ele está dizendo? Que tudo aquilo que ele promete para o homem, que tudo aquilo que ele garante para o homem, ele cumpre, ele não falha. E a Bíblia diz para nós que Deus não é homem para mentir. Olha, já uma advertência para nós.
Muitas vezes nós falhamos para com Deus, nós mentimos, nós falhamos em nossas promessas para com Deus, mas Deus não. Deus, ele é fiel para cumprir, e ele diz que por acaso não fará ele quando ele promete, ele faz. Esse é o primeiro ponto que a gente analisou, essa é uma das primeiras coisas. Mas existe uma outra coisa também que Deus diz na sua palavra, e isso está em relação, olha como Deus é maravilhoso para com as pessoas e para com a nação, até mesmo com a nação de Israel, que ele diz para a nação de Israel em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. O que quer dizer com isso, amados irmãos? Que tudo que Deus fez, tudo que Deus prometeu a Israel naqueles dias, Deus cumpriu. Deus não falhou. Isso que está dizendo aqui em Josué, de todas as promessas feitas à nação de Israel, nenhuma Deus falhou. Olha que coisa maravilhosa, amados irmãos. E isso que tem a ver conosco? Se Deus tem prometido alguma coisa no teu coração, se você pediu alguma coisa a Deus, que Deus tem olhado para você com um olhar de misericórdia, saiba que essas promessas que Deus fez para você, Ele também não vai falhar com você. Assim como Ele fez com Israel, assim Ele vai fazer com cada um de nós, assim Ele vai fazer com o seu povo, assim Ele vai fazer com cada um daqueles que se volte para Ele e busque Ele em verdade e em espírito. Outra coisa que o Senhor diz também, das promessas, a certeza que a gente tem das promessas de Deus para com a gente, Ele diz em Ezequiel, olha que coisa maravilhosa, a gente fica assim, deslumbrado com a palavra de Deus, quando a gente começa a ler e ver que Deus é maravilhoso demais para com o seu povo. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. A palavra de Deus diz o seguinte, em relação à mudança do nosso caráter, Deus ele faz isso em nossas vidas, Ele promete mudar o nosso ser, o nosso interior, e Ele diz na sua palavra, em Ezequiel 36, 26, Ele diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, coração sensível, coração voltado para com Deus. Isso daqui, o Senhor, é uma promessa do Senhor para com o homem, de trocar aquele coração endurecido, de trocar aquele velho ser do homem, para trazer agora uma nova criatura, como Cristo Jesus falou, que nós, em Cristo Jesus, somos nova criatura. Então, Ele faz isso, há uma mudança em nossas vidas, há uma promessa de Deus para nossas vidas, para que a gente seja mudado, e está aqui em Ezequiel, quando Ele diz: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é mudança de ser. Isso daqui é uma promessa de Deus para nossas vidas. Coisa maravilhosa, né, amados irmãos? Que Deus venha fazer sempre essa transformação em nossas vidas. Também o Senhor, Ele, lá em João, Ele vai falar o seguinte: o Senhor nos prometeu perdoar os nossos pecados. Em 1 João, amados irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: isso daqui já é algo para que a gente tenha certeza que essas promessas de Deus, ela tem que se cumprir em nossas vidas quando a gente dá lugar ao Senhor. Olha o que diz o Senhor na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso daqui é uma promessa de Deus para nossas vidas. Isso daqui é algo que a gente pode se agarrar e dizer assim: verdadeiramente o Senhor perdoou as minhas falhas, os meus pecados, e agora eu me tornei um novo ser. Eu me sinto purificado, eu me sinto renovado, eu me sinto agora justificado pela presença do Senhor nas nossas vidas, quando Ele faz essa promessa aqui. Ele é justo e fiel para conosco, para nos perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Isso é uma das muitas promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Amados, também a gente tem falado muito aqui da questão, primeiro nós estamos falando muito aqui da questão das promessas de Deus para com o homem, depois nós vamos falar do homem para com Deus. Mas olha o que se diz também em relação
Deus a suprir as nossas necessidades. Deus tem essa promessa de não falhar, de não deixar a gente passar a mendigar o pão. Olha o que Deus diz. Deus diz assim: Deus supre as nossas necessidades. Onde é que a gente encontra esta palavra? Onde é que nós encontramos esta garantia dentro da palavra de Deus? Nós encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz: Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus vai fazer se cumprir esta promessa em nossa vida, que nada nos faltará. Se nós formos olhar lá no Salmo 23, diz que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, nada faltará. Então aqui a palavra de Deus diz em Filipenses 4:19, na verdade, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então a palavra de Deus, ela confirma o que tem lá no Salmo 23, ela confirma aqui em Filipenses 4:19. Olha como Deus é maravilhoso, com suas promessas ele diz que suprirá todas as nossas necessidades. E isso nós devemos confiar no Senhor. Sem essa confiança nós não podemos receber essas promessas do Senhor. Essas foram as promessas feitas de Deus em relação àquela quantidade que eu falei. São mais de 8.810 promessas. E como diz aqui a palavra, como diz aqui o texto que a gente pesquisou, são mais de 7.487 só para com o homem. Então essas são algumas. Se a gente for procurar dentro das Escrituras, a gente vai achar muito mais dessas promessas de Deus para conosco. Mas, amados irmãos, existem algumas indagações em relação agora a nós com Deus. De que maneira nós nos comportamos diante de Deus em relação às promessas? Se Deus ele é fiel para cumprir as promessas conosco, e nós? De que forma nós tratamos Deus em relação às promessas que nós fazemos para Ele? Será que os irmãos já pararam para pensar esses dias? Desde esses dias, durante essa semana que eu venho buscando assim, meditar na palavra de Deus em relação a isso. Até escutei uma pregação que me abriu a mente para esse tema de hoje, e eu fiquei me perguntando: meu Deus do céu, o quanto a gente é falha para com Deus. Às vezes a gente promete algumas coisas para Deus e Deus não trata o que Ele faz para com a gente em relação às promessas. Ele não trata como moeda de troca. Embora a gente muitas vezes pecamos nesse sentido de que quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós fazemos alguma promessa a Deus, e nessas promessas nós acabamos falhando, nós queremos algumas vezes trazer como uma moeda de troca. Isso não é bom para nossas vidas. E há algumas advertências dentro das Escrituras, assim como eu mostrei para os irmãos, as grandes promessas de Deus em alguns versículos que a gente leu. Também há alguns versículos que nos advertem acerca das nossas promessas para com Deus, e o primeiro deles que eu quero mostrar para os amados irmãos é a respeito das consequências, o que é que acontece quando a gente não cumpre as promessas que a gente faz para com Deus. O que é que acontece, amados irmãos? Vamos ver, vamos buscar dentro da palavra de Deus. Primeiro, a gente vai olhar aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor, Eclesiastes 5, 4, versículo 5, amados irmãos. Eclesiastes 5, 4 e 5. Versículo 5 diz o seguinte: portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada, ou seja, aquilo que você prometeu ao Senhor. Amados, veja como é sério a situação diante do homem para com Deus. Ele está dizendo: se alguma coisa você prometeu a Deus, se alguma coisa você fez um voto, se algo você jurou a Deus fazer e não fez, ele adverte a gente: é melhor que você não faça o voto ou faça a promessa, mas se você fizer, você cumpra.
aquilo que você prometeu diante de Deus. Então isso daqui é uma advertência para cada um de nós. Olha como é interessante essa questão. Quando Deus faz para nós, Ele não falha. Mas aqui a gente olhando aqui para esses versículos em Eclesiastes capítulo 5, 4 e 5 de Eclesiastes, a gente pode observar que quando a gente faz alguma promessa, Ele pede para a gente cumprir sem demora. Ou seja, muitas coisas a gente às vezes coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, se tu fizeres isso na minha vida, eu vou fazer isso aqui. Então, quando você receber algo de Deus, cumpra a tua parte. Faça aquilo que você prometeu. Faça aquilo que você colocou diante de Deus como voto, como promessa, se cumprir na tua vida, para que Deus possa se alegrar contigo. E Ele ainda diz mais, que a gente pode se comportar como tolos e desagradando a Deus. Isso é duro para cada um de nós, porque eu não quero de maneira nenhuma que nenhum de vocês, que nem eu e nenhum de vocês possa cair numa desgraça dessa. Chegar a cumprir uma coisa, chegar a prometer uma coisa a Deus e cair em desgraça por não ter cumprido. Né? Ele diz que desagrada a Deus, e ele chama de tolo aqueles que fazem essas promessas e não agradam e desagradam a Deus. Outra coisa, amados irmãos, está lá em Números, capítulo 30, versículo 2, que diz o seguinte, né? Assim, isso são as consequências das nossas promessas para com Deus. Olha o que diz em Números, capítulo 30, versículo 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, obriga-se por juramento a cumprir uma promessa formal. Não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Olha como é sério. Olha como a gente muitas vezes se compromete com coisas diante de Deus, e olha de que forma nós acabamos caindo em nossas promessas para com Deus. A palavra de Deus obriga-se por juramento. Você está jurando diante de Deus. A gente vai ver mais na frente, tem um versículo que fala um pouco mais explícito a respeito disso, mas esse aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 2 já está te dizendo: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, obriga-se por juramento a cumprir uma promessa formal, ou seja, eu tenho que cumprir. Você fez um ato de formalidade diante de Deus, de ter um acordo entre você e Deus. Deus vai fazer a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Né? E a Bíblia nos coloca isso como uma obrigação. Se você fez, cumpra-se. Né? Outra passagem bíblica também que nos mostra em relação a isso, e aqui já é o Senhor Jesus Cristo falando para o seu povo, para as pessoas daquela época, já com Cristo, né? Ele fala o seguinte em Mateus capítulo 5, do verso 33 ao 37, que diz o seguinte: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jurei de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, pois por ser estrato onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tomar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, o teu não. O que passar disso vem do maligno. Olha que coisa dura, amados irmãos. Olha que advertência séria que o Senhor faz para cada um de nós. Ele está dizendo, amados irmãos, para a gente não jurar em falso, para a gente cumprir rigorosamente os nossos juramentos diante do Senhor. Se você fez alguma coisa, se você prometeu alguma coisa ao Senhor, cumpra-se. Né? E ele pede para que a gente não venha fazer esse tipo de coisa, não jurar pelos céus, nem jurar pela terra, e nem tão pouco, amados irmãos, né? pela nossa cabeça, como ele diz aqui no versículo: não jures por tua cabeça, ou seja, não jures por ti mesmo, né? Porque nós muitas vezes, eu juro que eu vou fazer isso tal, eu vou fazer isso. Não jures por ti mesmo, né? Deus, ele trata isso
de uma maneira severa com a gente. Quando a gente vai prometer alguma coisa a Deus que a gente não cumpre, ou que a gente até às vezes coloca na mão do Senhor e com o tempo a gente esquece. É bom a gente pedir, Senhor, se alguma coisa eu estou falando contigo, se alguma coisa eu prometi a Ti, Senhor, faz eu me lembrar, para que eu possa cumprir, para que eu não caia em desgraça, para que eu não venha pecar, porque isso também, as Escrituras mostram que isso para nós, que isso é um pecado, quando a gente promete alguma coisa a Deus que a gente não cumpre. E a gente vai ver agora, Deuteronômio capítulo 23, do 21 ao 23, diz o seguinte: quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que o voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Que advertência para nossas vidas. No versículo 22 ele diz: sendo assim, te abstens de promessas e votos, não haverá como serem culpados deste pecado. Se você se abster de cumprir, de fazer um voto e não cumprir, faça de tudo, né, para você não prometer algo e não ver, para que depois você não venha cumprir. Olha o que ele diz no versículo 23: contudo, faças todo o empenho para cumprir tudo que os teus lábios prometerem, considerando que com a tua própria boca oferece-te voluntariamente tua palavra, o teu voto a Yahvé, teu Deus. Né? Então, assim, quando você abre sua boca para fazer prometer alguma coisa, ele diz que você faça isso com empenho. Ou seja, a gente precisa guardar aquelas promessas que nós fizemos a Deus, e a gente tem que, com o empenho de cada um de nós, fazer se cumprir. Faça de tudo para que Deus lembre, como eu falei ainda há pouco, faça de tudo para que Deus lembre você, se você muitas vezes não lembra, mas se você pode fazer um diáriozinho, isso daqui é um objetivo na minha vida que eu quero alcançar, eu vou fazer uma promessa a Deus, e vá lá e consulte esse seu diário, e veja se você prometeu, para que muitas vezes você não faça promessas a Deus e que você não venha cumprir, que você faça votos a Deus que você não venha cumprir. É bom que a gente, não é do jeito que nós vivemos no meio de uma sociedade, no meio de um tempo onde a gente muitas vezes tem esquecido, a gente esquece de certas coisas, e isso de alguma forma até uma doença, né, que é trazida através do pecado para nossas vidas. Então a gente às vezes tem esse hábito de prometer as coisas e acabar esquecendo. Seria bom que a gente notasse essas coisas para que a gente pudesse então lembrar, ver ali e procurar o que foi que a gente prometeu, principalmente a Deus. Quando você promete uma pessoa, de uma pessoa para outra, você às vezes até talvez ainda assim é pecado quando você promete algo de uma pessoa para outra. Se você não cumprir isso também é pecado, isso também é tido diante de Deus como uma falha sua. Então a gente precisa, amados irmãos, entender que tudo isso que nós fazemos, que tudo isso que nós colocamos diante de Deus, que as nossas promessas e os nossos votos, eles têm que ser cumpridos, né? E a gente tem que ter esse empenho, né? A gente tem que valorizar isso, para que a gente não venha sofrer as consequências. Não é que Deus vá te castigar por isso, mas toda vida que a gente faz alguma coisa perante a Deus, que a gente promete alguma coisa perante a Deus, a gente tem que ter essa ciência de que a gente precisa cumprir. Porque Deus, como a gente leu nos versículos anteriores, em relação a Deus para conosco, Ele não falha. Embora a gente falhe para com Ele, a gente tem que pedir dele misericórdia, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos cheios de imperfeições, e nessas imperfeições está justamente isso. Eu não vou dizer que é uma falta de caráter da parte de nós, mas para com Deus, mas é um erro nosso, quando nós falhamos nas promessas com Deus, que nós vem muitas vezes colocar situações, pedir a Deus certas coisas, e a gente muitas vezes alcança, mas a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu para com Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha olhar para nós e fazer com que o seu Espírito Santo faça a gente se lembrar das nossas promessas para com Ele,
porque as promessas dele para conosco estão todas elas ali, todas elas se cumprindo em nossas vidas. Então eu peço a vocês, amados irmãos, para concluir, eu quero deixar um versículo que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz, olha que coisa linda. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez as promessas é fiel. Quem fez as promessas é Deus, e Ele é fiel para cumprir isso. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, ou seja, nós temos que confiar naquilo que Deus faz para conosco, em realizar suas promessas em nossas vidas, mas que a gente também possa nos colocar diante de Deus para fazermos aquilo que nós prometemos a Ele. Que Deus venha abençoar, que Deus venha fazer o Espírito Santo de Deus lembrar você, se algo você tem prometido a Deus, que você possa cumprir, que você possa ser uma pessoa cheia de graça diante de Deus para alcançar as graças que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nesses dias de hoje. Vamos orar? Que Deus amado, Deus querido, diante da tua misericórdia, quero te pedir, Santo Deus, pelo teu povo. Quero te pedir, Santo Deus, pela tua igreja, por cada um dos teus servos, que muitas vezes, Santo Deus, nós temos colocado coisas em tuas mãos, Santo Deus, situações em tuas mãos, temos prometido a ti, Santo Deus, fazer se cumprir, e às vezes a gente se esquece. Perdoa cada um de nós, Santo Deus, mas com teu Espírito Santo faz nos lembrar, para a gente fazer, Santo Deus, cumprir, Santo Deus, assim como tu fez conosco, Santo Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, visita cada um, visita todo o teu povo em todo lugar, Santo Deus, e tem misericórdia. Santo Deus, eu te peço, Santo Deus, nesse momento de pandemia, que o Senhor possa ter misericórdia dos teus servos, que aqueles que estão acometidos de alguma desta doença, Santo Deus, possa ser recuperado por ti. Mas se é para ser levado para o Senhor por ti, que o Senhor, Santo Deus, possa consolar aqueles que estão em volta. Santo Deus, tem misericórdia. Que a graça do nosso Deus esteja sobre todo o povo dele, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo enche o nosso coração de paz, que a unção do teu Espírito Santo possa nos convencer de tudo aquilo que nós fazemos de errado, porque o Senhor Jesus Cristo é fiel e verdadeiro para conosco, para nos perdoar as nossas falhas. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.